Chegou aí para vocês? Ok? Ótimo. Muito bom. Vamos lá, vamos começar. Eu tenho certeza que Deus preparou algo novo. Primeiro, eu quero parabenizar cada uma de vocês e dizer assim que eu entendo que somos todas corajosas. Por quê? Porque a gente começa a entender que tem alguma coisa que poderia estar melhor. Tem algo que poderia mudar, que poderia ser maior, que poderia crescer, e que por alguma razão não está crescendo. Por alguma razão eu não estou conseguindo sozinha. E quando eu não consigo sozinha, o que eu preciso fazer, né? Porque o normal, o que acontece normalmente e o que deixa a gente cada vez mais desconectadas daquilo que a gente está sonhando para a gente, é, infelizmente, a acomodação, que muitas vezes vem acompanhada da procrastinação. O que significa isso, né? A gente está vendo que a vida não está legal, que a saúde não está boa. A gente está vendo que o relacionamento conjugal podia estar muito melhor. A gente está vendo que as finanças estão cada vez mais delicadas, que a gente poderia ter mudado. A gente está vendo que os filhos, enfim, gente, que uma série de coisas não está caminhando como deveria, né? Mas muitas dessas vezes a gente começa a justificar. Semana passada eu fiz uma sequência nos stories exatamente falando sobre isso. Vou desligar aqui o ventilador. Eu fiz uma sequência nos stories exatamente falando sobre isso, né? Ah, eu estou endividada, mas olha, o Brasil deve, então eu não vou ficar também sofrendo muito, enfim, porque o Brasil está devendo. Ah, minha vida realmente não está boa, conjugalmente falando, mas também, né, ruim com ele, pior sem ele. Né? Eu não quero também ficar separada, ser uma mulher separada, sozinha, e longe de mim estar estimulando você aqui a qualquer atitude ou postura que não seja um direcionamento de Deus para você. Né? Eu tenho formação e poderia estar num outro nível, profissionalmente falando, mas eu já estou aqui, já estou ganhando meu dinheiro, eu até poderia estar numa situação melhor, mas eu já estou ganhando meu dinheiro, então está tudo bem, eu não vou. E aí, quando a gente observa, quando a gente presta atenção, a vida está se passando, a vida passou, as coisas, o tempo passou, né? E a gente está aqui se perguntando o desculpem, a gente está aqui se perguntando o que a gente fez da vida, né? Por que a gente não aproveitou? A minha mãe, por exemplo, ela está sempre falando para mim assim, eu não tenho mais vontade de sonhar, não, porque sonhar pode ser frustrante, a gente sonha e se a gente não é capaz de realizar, a gente tem muita dificuldade. Com isso, emocionalmente falando, ela quer dizer, né? E eu não discordo dela, eu sei que isso é delicado mesmo. Mas eu quero saber de vocês, né? O que trouxe vocês aqui hoje, né? O que nesse convite no qual eu falei sobre 3 aspectos, que são os aspectos que a gente vai se debruçar nessa noite aqui, 3 pilares que a gente precisa compreender, amadurecer, aprofundar e diluir, que a gente não pode mais pecar por falta de informação. A gente pode pecar, sim, a gente pode, mas não por falta de informação. A gente pode ter dificuldades, mas não por falta de informação, né? Num segundo ponto, eu também queria falar que isso aqui não é uma aula
né? Eu falei o tempo todo nas redes sociais, no Instagram, enfim, que isso aqui era uma sessão experimental de mentoria. Por que uma sessão experimental? Porque é a oportunidade que vocês têm de experimentar uma, um momento que só é compartilhado na mentoria, né? A mentoria é composta pelo quê? Especificamente, orientação e direcionamento. Numa mentoria, o que a gente trabalha especificamente é orientação, ou seja, reconhecimento de onde se está e direcionamento para onde se quer chegar, onde se pretende chegar. E eu, assim, posso dizer para vocês que eu sou fruto, a minha vida, os meus resultados têm sido fruto de mentoria. Ai, meu caderninho está caindo. Os meus resultados têm sido frutos de mentoria, né? Primeiro, eu fui precisando passar por alguns processos, mas depois a coisa foi fluindo e se encaminhando. Eu vou pedir para vocês aguardarem só um minutinho que eu vou postar aqui no Instagram que nós estamos ao vivo. Pode ser? Um minuto. Enquanto eu estou digitando aqui, falando que estamos ao vivo, eu queria saber de vocês o que mais chamou a atenção no momento em que eu disse que a gente ia ter esse encontro aqui. Quando a gente está falando de insatisfação, tem alguma coisa que poderia estar melhor, né? O que seria isso para vocês? Estou escrevendo aqui, ó. Estamos ao vivo no Zoom. Espera aí. Gente, eu estou muito cega, sem óculos. Eu quero mostrar para vocês uma foto, enquanto vocês estão aí pensando, porque está todo mundo tímida, ninguém comenta nada, eu quero mostrar uma imagem para vocês. Eu acho que todo mundo tem esse momento de caverna. Eu entendo que todo mundo tem o seu momento de introspecção, de recolhimento e de conexão, né? Porque a gente, de alguma forma, a gente se desconecta da realidade. Aqui, celular. A gente se desconecta da nossa realidade. E depois a gente vai passar por esse processo de conexão, né? Grace está dizendo aqui que é mudança de vida. A Grace fez a gente fez uma sessão recentemente, então eu já sei um pouco de como está o desejo da Grace, enfim, o desejo dela de alcançar resultados, né? Inclusive, uma fala muito frequente dela é que ela precisa de direcionamento, né, Grace? A gente falou sobre isso. E eu acho isso tão incrível quando uma pessoa entende, né? Vamos lá. Colocando aqui o ao vivo. Só um instantinho. É desafiador, tá, gente? A gente está em um monte de lugares de uma vez. Então, vamos lá. Você que está acompanhando a gente pelo Instagram, estamos no Zoom
ao vivo, numa sessão, numa reunião fechada, numa reunião VIP, e a gente espera, sinceramente, que você esteja com a gente, tá bom? Nos acompanhe aí. Grace está falando aqui sobre mudança de vida, sobre estar perdida, né? O que mais, meninas? O que mais que a gente pode pensar quando a gente está falando de estar passando por um momento que não é o momento que você gostaria, é um momento difícil, um momento de delicadeza, né? Um momento de dificuldade que você está vivendo e você não sabe exatamente como fazer. Eu quero mostrar para vocês que estão aqui no Zoom é, uma foto, uma foto que eu acho que retrata muito bem o meu momento, eu acho que foi o meu start, né? Que é essa foto aqui, ó. Será que eu consigo aumentá-la? Vocês conseguem ver a imagem? Me deem um ok sobre estarem vendo a imagem que eu postei. A imagem está sendo compartilhada. O que vocês conseguem ver? Ok? O que vocês conseguem ver? Mariana está dizendo assim, ó, a indecisão é algo que não deixa a mudança vir para fora. Perfeito, Mariana. Perfeito. Porque parte-se do pressuposto de que, se você está indecisa, se você não consegue chegar a um denominador comum sobre onde você precisa caminhar e avançar, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Tem uma frase aí que circula no mundo do desenvolvimento humano, que você, Mariana, que é alguém que está sempre buscando atualização, deve ter ouvido, assim como toda a nossa audiência aqui, que vai acreditar no seguinte, que vai afirmar o seguinte: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Essa frase foi retirada do filme Alice no País das Maravilhas, quando o coelho pergunta para ela para onde ela está indo, né? E essa frase, eu acho que ela vem a calhar. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. A indecisão vai sempre ser um impedimento daquilo que você tem como objetivo e daquilo que o próprio Deus tem como objetivo para sua vida, né? É, eu queria saber se vocês conseguem ver a imagem. Ninguém escreveu aqui para mim. Apareceu uma imagem para vocês aí? Digam para mim. Alice no País das Maravilhas. Alana, maravilhosa. Te amo, Alana. Sua linda. E aí, gente? Apareceu. Regina está dizendo que apareceu. Para quem está aqui no Instagram, eu estou mostrando uma foto em que eu e o Anderson estamos fazendo juntos o número 7. Ele está fazendo 5 com a mão, eu estou fazendo 2 com a minha mão. A gente estava completando nessa ocasião, essa foto foi tirada em 2017, a gente estava completando nessa ocasião 7 anos de casamento, né? E a gente teve uma briga muito, muito feia nesse mesmo dia. Nesse mesmo dia. E o nosso casamento estava numa crise muito delicada, muito difícil, de verdade. E eu estava passando pela maior crise existencial da minha vida. Sem dúvida, a maior crise. Foi o tempo mais difícil que eu enfrentei aí ao longo da minha história. Eu comecei a repensar muita coisa, a pensar se eu tinha casado certo, a pensar se eu estava na profissão que eu queria estar realmente, no magistério, porque eu estava muito frustrada, concursada, ganhando decentemente, mas trabalhando muito longe, acordando de madrugada. E o estopim nessa crise existencial foi que eu cheguei na escola, nesse mesmo ano, eu cheguei na escola para buscar a Manuela
e como eu nunca conseguia estar lá, porque ela tinha, né, enfim, os horários dela nunca batiam com os meus, ou melhor, os meus nunca batiam com os dela, porque os dela eram sempre os mesmos, né? O de entrada e de saída da escolinha. E quando eu cheguei, a professora não me reconheceu e perguntou quem eu tinha ido buscar. Eu falei Manuela, ela se desculpou porque ela falou que não lembrou de mim. E isso me ligou o sinal de alerta. Isso me fez entender que eu precisava de mais tempo para estar com a minha família, para estar com a minha filha e para dar importância para quem realmente importava, né? Naquele momento, eu estava repensando muito sobre o meu casamento. Manu ainda era muito pequenininha, tinha 2 anos e pouquinho. Isso afetou, óbvio, que diretamente o meu ministério, né? Porque eu comecei a viver essa crise interna de será que o que eu estou pregando para as pessoas é verdadeiro na minha vida também? Porque que era verdadeiro eu tinha certeza, eu acredito muito na Bíblia como a palavra de Deus. Isso para mim é fato. Mas eu pensava, será que isso é verdadeiramente algo que me que seja verdade para todas as pessoas, inclusive para mim, porque naquele momento, e aí eu quero que vocês entendam que eu não estou dando testemunho, simplesmente, sim, é um testemunho, sim, é algo que me moveu a estar aqui, mas muito mais do que isso. Vou parar de compartilhar para vocês olharem para mim. Muito mais do que é, isso tem a ver com o start. E eu quero que você observe que na vida da gente sempre tem um start, sempre tem alguma coisa que acontece no trajeto que faz a gente repensar, reorganizar os pensamentos e que faz a gente, aí sim, encontrar novamente uma conexão com quem nós somos, com quem nós desejamos nos tornar. Esse eu do futuro que eu tanto falo nas minhas redes sociais, né? Porque eu também projeto esse eu do futuro. Eu anseio por esse eu do futuro. Faz sentido para vocês, meninas? Coloca aqui no chat para mim se vocês estão entendendo, se vocês estão conseguindo encontrar sentido no que eu estou falando, né? Quando a gente pensa assim, eu do agora e eu do futuro, a gente tem aspirações, a gente tem sonhos, a gente tem metas a alcançar. E eu queria que vocês me dissessem, faz sentido? Quer dizer, encontrar esse eu do futuro é algo que todo mundo deseja? Você quer ver uma coisa? Uma família que está endividada quer encontrar um eu do futuro que esteja, que seja próspero, que seja abundante? Uma mulher como nós todas que estamos aqui reunidas, uma mulher que tem filhos e vê os filhos pedindo algo, ela quer realizar os sonhos deles? Sim, sim. Todo mundo aqui falando que sim. Mariana, faz sentido isso? A gente quer. A gente quer que a nossa história tenha um final feliz. A gente não sabe quando vai ser o final. A gente não tem ideia do que exatamente vai acontecer, mas a gente quer que esse final seja feliz. A gente quer que seja um final de paz. Oi, Dri, que bom saber que você está aí. A gente quer que seja um final de paz, né? A gente anseia, a gente almeja tudo isso. Então, a nossa reunião hoje tem como base aqui, eu anotei porque eu preciso seguir aqui alguns passos, porque senão eu me perco, porque eu vou pregando, eu vou me sentindo à vontade. Cris, bem-vinda, maravilhosa! Se desejarem, estamos no Zoom, meninas. E quando eu compartilhar a imagem, vocês vão poder acompanhar, tá bom? O link está na bio também, se vocês não estiverem no grupo.
Então, assim, ó, quais são as nossas metas hoje aqui? Vocês precisam compreender quais são os fatores que estão impedindo vocês de crescer. A gente precisa entender o que está me atrapalhando. Ah, é meu marido. Não é exatamente meu marido. Pode até ser, mas o que está faltando para a gente conseguir trabalhar isso junto ao marido? Ou seja, tem algum outro fator, né? Então, essa é uma das nossas metas. O que está nos impedindo? Os 3 pilares que eu quero tratar com vocês nessa reunião. Essa reunião vai durar cerca de 1 hora. Não quero prender muito vocês aqui, talvez 1 hora e pouquinho. Não quero mesmo. Deixa eu ver até. Alguém vê aí a hora para. Ah, não, eu estou de relógio. Tá. Eu quero trabalhar 3 pilares com vocês que, para mim, fazem muito sentido. Eles vão nos ajudar a entender muito o nosso processo aqui, tá? Eu tenho aprendido. E o que que isso tem a ver com a Bianca de 2017, que estava lá naquela foto, né, de aniversário de casamento com o Anderson, que eu mostrei há pouco. Aquela Bianca já era uma Bianca casada, mãe, ou seja, feliz, porque eu queria muito casar e eu queria muito ter filho, ou seja, eu queria muito ter a minha família. Eu também queria ter casa, e eu já tinha casa. Eu também queria ter carro, e eu já tinha carro. Eu queria frequentar bons lugares, e eu já frequentava alguns. Eu queria ter uma vida financeira confortável, e eu já estava caminhando nesse processo. Eu já era concursada em 2 redes, então eu já estava assim, independente financeiramente, digamos assim, né? E eu não estou falando do que eu estou buscando agora, porque o que eu estou buscando agora é liberdade financeira, que é o quê? Eu não precisar de absolutamente nada, porque o dinheiro consegue resolver tudo para mim. Então, hoje eu tenho independência, mas não tenho liberdade. Aquela Bianca, na verdade, ela estava muito impedida Ela tinha um monte de coisas que poderiam fazê-la feliz e ela estava ali frustrada, né? Aquela foto que eu mostrei para vocês é muito emblemática, porque eu olhei para ela muitas vezes no ano de 2017, pensando que era a última foto de aniversário de casamento que eu iria tirar, que eu estava tirando. Muitas vezes o pensamento, inclusive, foi outro. O pensamento foi: caramba, eu não tenho motivo para comemorar. E assim, eu quero abrir um parêntese aqui. Às vezes a gente se engana, né? É tão curioso isso, porque a gente se engana. Eu estava no meu restaurante preferido em Búzios, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Eu estava naquele dia com alguns outros familiares, a minha irmã com a família dela, mas eu estava super enganada. E depois daquela briga homérica, eu vim para casa, para a pousada onde a gente estava hospedado, sofrendo e muito, muito, muito angustiada. Muito angustiada. Então, eu digo a vocês, às vezes as coisas, nem tudo que reluz é ouro. É ou não é, meninas? É verdade ou é exagero? Nem tudo que reluz é ouro. E eu comecei a orar. Eu comecei a pedir a Deus um norte. Em Grace, olha essa palavra aqui de novo no nosso meio, né? Eu comecei a pedir a Deus direcionamento, porque eu mesma já não estava mais aguentando, eu estava frustrada no meu trabalho, eu estava infeliz no meu casamento, eu estava frustrada porque, como mãe, porque eu não conseguia encontrar
muito com a minha filha por causa dos meus horários, da loucura que era a minha vida profissional. E eu não estava feliz com dinheiro também, com a minha vida financeira, porque eu achava que eu não sabia se eu conseguia ganhar mais do que eu ganhava. Olha só que curioso, né? E os três pilares que eu trago aqui hoje nessa aula fazem muito sentido quando a gente pensa sobre esse processo de insatisfação pessoal que a gente vive, né? Que são autoconfiança, competência e merecimento. Eu vou repetir: autoconfiança, competência e merecimento. Às vezes, você é tão medrosa que não tem autoconfiança. A minha confiança está em Deus. E aí a gente acha, gente, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, a minha confiança também está em Deus. Mas a gente acha que por a nossa confiança estar em Deus, é Deus que vai fazer tudo, é Deus que vai estudar para eu passar no concurso, é Deus que vai promover meu marido, vai tirar ele daquele empreguinho chulé que ele trabalha e vai colocar ele na multinacional mais solicitada, mais bem remunerada do estado de onde você mora. E assim, a gente está confiando no Senhor e isso é imprescindível, é mais do que necessário. Mariana está falando aqui no Instagram, é verdade, né, Mariana? Oi, Mari de Macaé, agora que eu vi sua foto, lindona, bem-vinda. E eu não estou invalidando o poder de Deus, porque Deus pode hoje pegar um cara que está morando na rua, está sem perspectiva, está chafurdado no crack e torná-lo um grande homem de negócios, uma pessoa próspera, abundante, rica e muito mais bem-sucedida do que a maioria das pessoas que a gente conhece. Deus pode fazer isso, meninas? Pelo amor de Deus, é claro que Deus pode. É claro que Deus pode. Agora, ele vai fazer? Eu não sei, só se for propósito dele. Então, aquilo que não ou melhor, aquilo que é para eu fazer, eu prefiro fazer. Eu prefiro tomar a iniciativa de fazer do que cair na besteira, e eu espero que faça sentido para vocês, do que cair na besteira de achar que é Deus que vai fazer tudo, porque ele não vai. Definitivamente, Deus não fará tudo. Deus fará aquilo que você e eu não conseguimos fazer sozinhos. Deus vai fazer aquilo que é milagre, aquilo que não nos compete. Agora, o que é para você e eu fazermos, ele não vai mover uma palha. E eu tenho muito essa clareza. Então, entendendo que autoconfiança não é autossuficiência também, porque aí, senão a gente cai num erro que é muito frequente, principalmente fora da esfera da nossa fé, que é as pessoas acharem que já ouvi, e talvez vocês também já tenham ouvido, Deus, eu que não vá trabalhar, não, para ver se Deus me ajuda com alguma coisa. Já ouvi isso muitas vezes. As pessoas invalidam o fato de que é Deus que nos acrescenta saúde, é Deus que nos dá condição todo dia para a gente viver, para a gente buscar esse pão, para a gente melhorar na vida, no trabalho, na família, em todos os aspectos. A saúde e o dom da vida, inclusive da morte, vem das mãos dele e da vontade dele para nós. Então, as pessoas invalidam isso. Por isso, eu queria deixar claro para vocês que autoconfiança não é autossuficiência. Eu sou autoconfiante, ou seja, eu acredito nas minhas potencialidades, porém, eu não sou autossuficiente. Eu preciso
que Deus me abençoe, eu preciso estar com Ele, eu preciso que Ele me direcione, né? Eu preciso que Ele me abençoe. Então, meninas, são 3 pilares: autoconfiança, competência e merecimento. Eu queria que vocês colocassem aí para mim, o pessoal do Instagram também pode participar. Queria que vocês escrevessem para mim no que vocês, nesse momento, entendem que vocês têm mais dificuldade: na autoconfiança, na competência ou no merecimento. Ah, Bianca, eu ainda não entendi muito bem o que é merecimento. Eu vou chegar lá, porque a gente está trabalhando um pilar de cada vez, porque eu quero que vocês saibam que tudo isso faz parte de um projeto. Então, por isso eu quero que vocês falem comigo. Aqui, a galera do chat, fala comigo, meninas. Temos aqui cinco pessoas. E eu preciso que vocês digam para mim o que vocês entendem que é a maior dificuldade de vocês. É com relação ao... Acabei fechando o chat sem querer. Autoconfiança, competência ou merecimento? O que emperra? O que chega assim no seu limite? E, sabe assim, eu acho que ainda não consegui chegar a tal lugar por causa desse determinado fator. Falem comigo aí. Digitem aí no chat para mim, por favor. Cadê? 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 Mulherada bonita. Ju tá falando sobre autoconfiança, né? Autoconfiança. Ju, mas deu para ficar claro que quando eu estou falando de autoconfiança, eu não estou falando de autossuficiência? Fala para mim, assim, deu para fazer essa distinção, inclusive também a respeito da nossa fé, deixar o que cabe a Deus, né? Dri também está falando aqui no Instagram que seria autoconfiança. A Lana está falando mais sobre merecimento. Vamos chegar lá, Lana. Mari está falando assim, ó, acho que a autoconfiança está muito agregada ao medo. Foi exatamente isso. Quando temos medo de errar, não conseguimos ser confiantes. Este, infelizmente, está sendo o meu dilema. Mari, é isso. É isso. O medo, ele pode ser até benéfico, né? Quando ele nos impede de avançar, ou melhor, quando ele nos impede de nos machucarmos, né? Ele tem a sua função de cuidado, né? Mas ele começa a atrapalhar a gente na medida em que ele é um impedimento para você realizar qualquer coisa. Eu conheço gente, por exemplo, que gostaria muito. Eu conheço gente que tem plenas condições de, por exemplo, dirigir, mas não dirige. O carro está lá, mas não dirige. E quando eu falo tá lá, não está sendo usado, tá lá, tá parado, mas não dirige. Por quê? Porque eu lembro de Paulo Freire, que é um grande educador brasileiro, e ele coloca que, né, nos seus escritos, ele é falecido, ele coloca nos seus escritos, num livro que ele escreveu, Professora Sim, Tia Não, Cartas a Quem Ousa Ensinar, numa delas ele afirma: não deixe que o medo do difícil paralise você, porque ter medo é humano, é natural, é corriqueiro até. Olha, não, cuidado, tal, né? Isso tudo tá muito tranquilo para gente. Agora, quando esse medo vira paralisante, quando esse medo impede você de realizar,
ele precisa ser tratado, ele precisa ser olhado com outros olhos. A gente não pode achar, olhar para esse medo com naturalidade. Ah, não, eu tenho medo, eu não vou porque eu tenho medo. E não vai nunca. Eu acho que. E aí, Mari, com muito, muito carinho, muita delicadeza, eu vou dizer para você que, sim, existem medos que eu não entendo que eles precisam ser encarados, tá? Eu não acredito nisso. Por exemplo, esportes radicais, eu não vejo necessidade, mas eu estou falando de mim, eu estou falando da Bianca, eu não estou falando da Mariana. Então, assim, saltar de paraquedas, de parapente, é um sonho para mim. Não, para mim, Bianca, não é um sonho. Eu tenho medo de altura e eu não vejo necessidade de encarar aquele medo ali, aquele medo específico, entende? Eu também tenho medo do mar, né? Eu vou à praia, mas eu vou cheia de cuidados. E no início do ano retrasado, estou fazendo 2 anos, eu tive um quase afogamento numa praia que reiterou o meu medo, né, a minha sensação de medo, e também me fez entender que eu precisava mudar isso. Então, eu fui fazer natação, que eu precisava mudar isso. Eu não quero deixar de ir à praia, eu não quero deixar de fazer o que eu amo fazer, mas eu preciso aprender, porque numa situação de perigo eu vou deixar meu marido, minha filha se afogando? Dá para entender? Então, assim, esse é um medo que eu estou disposta a encarar, porque eu quero aprender. Tá fazendo sentido para vocês, meninas? Deixa eu ler aqui o chat. Graça! Graça está falando aqui, ó. Para mim, competência. Ok, a gente vai falar sobre competência agora. Juliana conseguiu entender, então, a diferença importante entre autoconfiança e autossuficiência, que eu não estou falando da mesma coisa. Nem quero, Deus, nem quero ser autossuficiente. E Grace está falando também dessa questão da autoconfiança. Então, assim, agora a gente vai falar sobre competência, né? Depois a gente vai chegar em merecimento, Alana. Tem um pessoal ali acompanhando a gente no Instagram também. Então, assim, por que competência é algo que faz a gente pensar? Poxa, eu admiro muito fulano, porque fulano faz isso com muita destreza. Maravilhoso isso é muito legal. E talvez realmente você não tenha a mesma destreza de fulano naquilo que você admira em fulano. O que eu entendo assim com muita propriedade é que o fato de fulano ser incrível no que você admira não faz com que ele seja incrível em algo que você também faz de muito bom. Deu para entender? Então, assim, quando a gente tem uma clareza, um entendimento, né, claro, do que é habilidade, do que são habilidades pessoais, você começa a perceber que todo mundo é dotado de habilidades. Todo mundo, né? E muita coisa na vida da gente não é conquistada porque a gente questiona a nossa competência. Ah, não, eu não vou nem fazer. Eu acho incrível. Olha, eu acho lindo quando você faz tal coisa, fulana, mas eu nem vou fazer. Não vou porque, olha, eu não tenho tino para isso. E tá tudo bem não ter também. Por exemplo, que eu dei um exemplo bem prático disso? Tem gente que fala assim, puxa, Bianca, você tem uma facilidade para falar, para explanar as ideias. Poxa, você fala. Tá ótimo. Isso para mim é muito natural.
o falar, para mim, é muito natural, tá? Agora, eu vejo, por exemplo, que o meu marido, Anderson, que é uma pessoa que praticamente não fala, o pessoal que está aqui, que convive com o Anderson, pessoal não, né? Acho que só tem Juliano, que convive com o Anderson, né, num ambiente fora da nossa casa, vê que ele não gosta muito de conversar, ele é muito na dele, mas é uma capacidade de logística, é uma capacidade de resolução de problemas. Eu vou usar uma palavra perigosa, mas só para vocês entenderem. Invejável. Invejável. Eu gostaria de ter um pouco dessa capacidade de raciocínio tão prático e tão eficiente que o Anderson tem. Então, eu quero até aproveitar o exemplo dele para trazer uma questão aqui. Como ele se vê nessa incompetência para o falar em público, por exemplo, ele simplesmente, pelo medo da exposição, e isso aí é uma percepção minha, ele mesmo não fala isso, mas é uma leitura, tá? Que eu faço com muito carinho, com muito cuidado, eu percebo que ele não quer se expor, ele não quer estar diante de um julgamento. E se ele não quer ser julgado, então, por causa disso, ele prefere não se colocar. Às vezes ele tem questões tão pertinentes, tão bacanas, mas ele não se coloca. E não se coloca porque ele acredita que ele não tem competência para aquilo ali. E esses exemplos são tão básicos, né? Que eu peguei, o do falar em público, da resolução de problemas, mas isso afeta muito diretamente a vida da gente. Porque se você tem a oportunidade de ter um cargo maior do que o que você ocupa agora, você muitas vezes afirma que não quer, porque você não acredita que exista competência. Você fica impedida de viver um relacionamento mais abundante porque você não acredita que você tem competência para viver aquele relacionamento. Você fica com uma trava financeira. Eu tenho sempre muito tino, muito cuidado para falar disso, porque eu vivi um grande romper na minha vida financeira a partir desses entendimentos. Porque até eu entender que eu não era competente, os meus resultados financeiros eram um. Depois que eu comecei a colocar em prática alguns ensinamentos, algumas verdades, inclusive algumas verdades bíblicas, que são mito para algumas pessoas, mas que para mim elas fazem muito sentido e para mim, para minha casa e para nossa vida aqui fazem muito sentido, como priorizar aquilo que vem de Deus para nós, como fazer votos intencionalmente, como você se posicionar diante daquilo que você quer conquistar, né? Eu vivi assim uma virada muito brusca. Comecei a estudar, comecei a praticar algumas coisas e comecei a ver que bastava que eu me posicionasse para começar a viver alguns desses aspectos, né? Então, assim, às vezes você acha que não tem competência para exercer o cargo onde você foi colocada,
Às vezes você acredita, e isso impede a tua produtividade, isso atrapalha os teus ganhos, os teus resultados financeiros, isso está totalmente relacionado. Não tem jeito, gente, não tem jeito. Se você tem alguma crença de que a competência não está com você naquele processo ali, isso vai influenciar nos teus resultados financeiros. Ponto. Ponto. Se você não aplica algumas verdades, isso vai influenciar os teus resultados financeiros. Isso é fato. E por último, eu quero falar, por último, mas não menos importante, deixa eu ver o que a Lana colocou aqui. Autoconfiança e autossuficiência ficou bem esclarecedor. Que top, Alana, que bom, que bom. E por último, eu quero falar sobre merecimento. Meninas, merecimento desses 3 pilares, esse barulhinho é meu cachorro que está andando aqui no piso. Acho que ele vai aparecer ali no fundo. Ah, não, não dá para ver. Acabou de entrar embaixo da cama de Manu. Eu estou aqui no quarto dela, no fresquinho. E nesses 3 pilares que a gente está conversando aqui, o último deles é o merecimento. E eu acho que o merecimento é o mais complexo de entender, talvez até de entender o conceito e de também a gente perceber quando ele está acontecendo, quando ele se manifesta. Você quer ver um exemplo? Eu queria muito que vocês fossem maduras nesse momento. Acabei de ver ali no copo de Manu uma caneta que eu ganhei. Olha só que sem vergonha. Essa caneta é minha, tem até o meu nome. Dá para ver? Aqui. Minha filhinha me assaltou. Então vamos lá. Minha caneta aqui na caneca de Manu. Vamos lá. Você quer ver um exemplo? Eu quero que vocês tenham maturidade suficientemente aqui. Alana, atenção aqui com a gente. Eu quero que vocês tenham maturidade para entender o seguinte: eu não tô falando de ser consumista, tá? Mas eu tô falando que assim, ó, sabe o que que legitima? Vocês sabem o que que legitima o nosso trabalho? O que que legitima? O que que torna legítimo o fato da gente ter um horário que a gente sai de casa, que a gente abre mão do nosso descanso, que a gente abre mão do nosso café com calma, que a gente abre mão de estar com as pessoas que a gente ama para realizar algum trabalho? Você sabe exatamente o que legitima? É o seu ganho financeiro, né? É o que vem daquilo ali e o que você vai poder fazer com aquilo ali, sabe? E assim, uma preocupação que eu tenho, sempre que eu estou falando sobre merecimento, assim, uma preocupação que eu tenho é de implantar na cabeça, na mentalidade da minha filha, que ela não precisa se subjugar a algo a uma vida de restrições. Eu não estou criando uma inconsequente, eu não estou criando uma alucinada, eu não estou criando uma descompensada, eu não estou criando uma consumista. Mas eu quero que ela saiba que não existe limite para ela. Não pode ter limite. A não ser que não seja propósito de Deus para ela. Se não for propósito de Deus, está tudo bem. Está tudo em casa. Obrigada, Deus, pelo teu cuidado. Porque se não é propósito do Senhor, logo é algo que não vai me fazer bem. Então, está tudo certo. Deus é meu pai e ele cuida de mim. A gente parte desse princípio. A Lana está escrevendo aqui. Sobre merecimento, acredito que venha de encontro com crença limitante. Você gostaria de dar aula aqui no Zoom, Alana? Você quer falar aqui para nossas companheiras? Você nem deixou eu falar. A Lana já fez 2 turmas do meu desafio Você Poderosa. Então, a Lana é uma pessoa que está
muito conectada com a essência dela, com o desenvolvimento pessoal dela. Então, isso é fabuloso, é incrível. Ela está rindo aqui. Você sabe que é com todo o meu amor e carinho, bonita. Exatamente o que a Lana disse. Merecimento é uma crença que nos limita, que nos atrapalha. Lembrei de uma coisa que foi muito legal. Ano passado, no Dia Internacional da Mulher, eu esperava. Você é incrível. No Dia Internacional da Mulher, eu esperava que meu marido fosse comprar um presente para mim. Mas eu achando que ele tinha bola de cristal, que ele adivinhava as coisas, né? E ele não adivinhou. Eu não pedi, eu não falei, eu não cantei a pedra. Fica aqui uma dica, posso deixar uma dica aqui? Você está precisando de alguma coisa? Dá a dica para o marido, gente. Começa a dar dica, porque a gente às vezes quer que a pessoa seja incrível, porque ela vai adivinhar quais são as suas necessidades. E às vezes você acha que ela sabe quais são. E muitas vezes ela não sabe. Não sabe. Então, assim, ó, cadê vocês? Cadê todo mundo aí, hein? Falem comigo, hein? Então, assim, ó, fala. Ano passado eu estava chateada. Não, eu estava chateada, não. Eu estava com essa expectativa. Ai, tomara que Anderson compre alguma coisa para mim, mesmo que não seja um bom presente, né? Que seja Ferreiro Rocher, que eu sou fã número um, que seja algum presente, né? Cara, o Dia da Internacional da Mulher foi passando, passando, acabando, não chegava o presente, e ele não chegou. Ele não chegou. Logo eu, que sou uma mulher tão feminina, sou uma mulher que gosta de ser mulher, eu gosto de ser mulher, eu gosto da minha vida, eu gosto de falar com mulheres, eu gosto do universo feminino, eu gosto da nossa força, da nossa garra. Logo eu não consegui. E aí eu falei para ele, Anderson, eu fiquei triste porque você não me deu nenhum presente. Também falei, deixei isso claro para ele. Devia ter falado antes, né? Que ele devia ter me dado, mas ele não deu. E tá tudo bem, ele não deu. Mas no dia seguinte eu gravei um vídeo no Instagram e eu falei: olha, hoje não é o Dia Internacional da Mulher, mas eu quero dizer para vocês que é, se você entende que era importante ser reconhecida, mas você não foi. Ali eu estava falando de reconhecimento, mas vocês vão entender onde entra merecimento, tá? Mas você não foi reconhecida como você gostaria, quer dizer, às vezes a gente recebe apenas um parabéns, meu amor, pelo Dia Internacional da Mulher. Parabéns, minha filha, pelo Dia Internacional da Mulher. E eu fiz questão de dar um presente para minha filha. Bianca, ela é uma criança, ela só tinha 8 anos, ela precisa crescer com essa mentalidade. E ela precisa entender que um homem que valorize ela pode estar ferrado, sem dinheiro, porque isso acontece, já aconteceu conosco aqui inúmeras vezes. Mas uma embalagem com 3 Ferreiro Rocher, que custa menos de R$ 10, certamente ele pode comprar. E eu quero que ela entenda que ela não merece menos do que isso. É assim que eu estou criando ela. E eu falei sobre eu falei sobre essa pauta, né? Falei, olha, você precisa saber que você é merecedora. Porque senão você começa a achar que você não recebeu porque você não merecia. Isso é um perigo. Porque seus pais não podiam dar, você que não merecia. E eu não sei vocês, mas na minha infância, na minha geração, eu escutava muito: você não vai ganhar porque você não está merecendo. Aí tinha que correr, tinha que se esforçar. E a nossa mentalidade, ela tem esse perigo de fazer a gente acreditar que a gente não merece. Eu estou só vigiando aqui meu marido chegar, tá, gente? Porque a casa está trancada. Que a gente não está recebendo porque a gente não merece. E não é porque a gente não merece.
A lógica que a gente trabalha com a criança é diferente da nossa. Então, eu gravei esse vídeo. E uma pessoa, uma querida que nos acompanha aqui no Instagram, ela me mandou uma foto dizendo: eu achei que fosse merecedora. E como eu não recebi nada, eu mesma me dei um presente. Porque no vídeo eu falava: se dê um presente, faz a unha, corta o cabelo, compra um batom, faz alguma coisa que vai agradar e vai tornar a sua alma mais leve, mas vai fazer com que você se sinta merecedora, com que você fortaleça, Alana, essa crença de merecimento. Porque senão essa crença começa a reforçar em você a ideia de que você não merece, ela te limita, ela te impede, ela te atrapalha, ela te machuca, ela te magoa. Ela não deixa com que, ela não permite que a gente avance. Ela não permite que você se sinta merecedor. Aí você está no shopping, aí você foi ao shopping e aí te foi resolver coisas, inclusive, porque hoje o shopping a gente também consegue resolver um monte de coisas, né? Aí você está lá no shopping, de repente te dá uma fominha e você pensa assim: eu queria muito almoçar, mas eu vou comer um lanchinho porque é bem mais em conta. Qual é a diferença entre eu fazer o lanchinho e almoçar? É o meu momento. Se o meu momento está sendo um momento de investir forte, investir alto em um projeto que é uma prioridade, tá ótimo, tá tudo bem. Agora, se o meu lanchinho está sempre substituindo o almoço dos sonhos, porque eu preciso economizar, tem alguma coisa errada. A gente tem que ter cuidado e tem que prestar atenção nisso, né? Por exemplo, sei fazer as minhas unhas. Esse final de semana fui eu que fiz, está um pouco opaco, porque eu fiz muita coisa em casa hoje. Mas eu sei fazer as minhas unhas. Eu tinha um casamento e eu mesma fiz as minhas unhas. Mas eu amo uma manicure e eu gosto de fazer a unha no salão. Então, eu não abro mão de ir ao salão, fazer a minha mão, fazer o meu pé. E também foi fácil de fazer porque meu pé tá feito, porque eu fui semana passada eu fui no salão. Essa semana eu já estou planejando ir de novo, porque eu quero ir trabalhar e quero estar linda, quero estar me sentindo bem. Isso fortalece a minha autoestima, isso fortalece a minha ideia de amor próprio e me faz muito bem. Fortalece a minha base. Então, assim, gente, será que eu entrei nessa live para ouvir, nessa sessão experimental, para ouvir Bianca falando sobre consumo? Será que eu entrei nessa live para ouvir Bianca dizendo que é importante a gente comprar o que a gente quiser, como se não houvesse amanhã? De forma alguma. O que eu quero que você analise é como está a tua autoconfiança para a realização dos teus projetos. Pode pensar, não pausou o vídeo, não. Como está o teu movimento de autoconfiança para a realização dos teus projetos, para lotar a tua agenda, para você dirigir, para você conquistar o emprego que você quer, para você diminuir o teu tempo de trabalho formalmente para investir naquilo que realmente vai te trazer realização pessoal e profissional. Como é que você está percebendo isso? Não pausei o vídeo. Eu quero que você pare e pense. Então, assim, a gente está falando de autoconfiança,
O segundo pilar é competência. Como é que você está se vendo com relação ao teu nível de competência? Ele está equilibrado, está alinhado? Você consegue entender assim que ele está num nível de plena satisfação para você? Você olha que que tem competência para realizar determinada ação, mesmo que você sinta medo. Porque assim, uma questão é o medo, né, que a Mari muito bem colocou ainda agora. Deixa eu ver se eu acho aqui o comentário dela. Acho que a autoconfiança está muito agregada ao medo. Quando temos medo de errar, não conseguimos ser confiantes. Este, infelizmente, está sendo o meu dilema. É o que ela colocou. Faz sentido para vocês? Então, assim, não é a questão do medo propriamente. O medo ele vai estar presente, mas eu estou falando sobre o teu nível de competência. Precisa ajustar o termostato do nível? Hein? Como é que está isso? E, por último, como estão as tuas crenças sobre merecimento? Eu consigo? Eu tenho capacidade? E eu mereço? São perguntas que você precisa se fazer constantemente. Senão você não vai sair do lugar. Senão você começa a entrar numa esfera de campo das ideias, onde nada vai funcionar, onde as coisas não vão sair do lugar. E muitas vezes, eu cheguei a mencionar isso lá na igreja ontem pela manhã, a gente está falando que, como é que você está? Mariana, como é que você está? Ah, tô como Deus quer. A gente atribui a Deus os nossos insucessos, as nossas frustrações, porque a gente não está agindo. E aí eu volto ao primeiro pilar, a questão da autoconfiança, misturada com eu deixo por conta de Deus e Deus vai fazer o que ele quiser. Sim, Deus vai fazer o que ele quiser mediante as tuas ações. Porque quando eu mostrei para vocês aquela foto de 2017, eu vou compartilhá-la novamente com quem está aqui. Quando eu mostrei para vocês essa foto e expliquei para vocês que essa foto representa muita insatisfação, muita frustração. Para quem está aqui no Instagram, estou mostrando uma foto de 2017, quando eu estava muito infeliz, com várias demandas, né, na minha vida. E aí eu percebi, o start foi no casamento, mas como eu disse, a minha maternidade não estava boa, o meu trabalho não estava legal, o meu peso não estava bom, eu estava totalmente desconectada de mim, com N questões que eu precisava ajustar, né? E aí eu falo para vocês, eu pergunto para vocês, como vocês acham que tudo mudou? Porque o casamento eu não estou nadando no mar de rosas, não. Não estou. O casamento continua se ajustando, ano após ano. Hoje, né? 6 anos depois. 6 anos depois. Daquela época eu estava completando 7 anos de casamento. Hoje a gente tem 13. Acabamos de completar 13. 6 anos depois, o que mudou? Naquele ano, vou mandar, Alana, vou mandar. Naquele mesmo ano, eu comecei a pedir a Deus. Eu falei, Senhor, eu preciso que as coisas mudem. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para virar o celular para a Alana ver. Espera aí, Alana. Eu vou virar a câmera. Deixa eu ver se eu consigo. A foto é aquela ali, ó. Eu estava comemorando o meu aniversário de casamento em Búzios. A gente estava fazendo 7 anos de casamento. E nesse dia nós tivemos uma das piores brigas da nossa existência como casal. E eu voltei de lá me perguntando se valia a pena continuar o casamento.
Eu quero só reforçar aqui que eu estou trazendo um testemunho pessoal que faz muito sentido para o que eu estou compartilhando aqui com vocês. Muito sentido. Porque foi bem dolorido. Foi tudo muito dolorido. Mas a coisa foi... Deus foi trabalhando e eu fui pedindo a Ele que me orientasse, eu fui pedindo a Ele que me direcionasse, eu fui pedindo a Ele que me conduzisse. E chegou a mim essa imersão dentro de mim mesma, né? Foi uma imersão assim fantástica que eu precisava muito viver e experimentar. Depois de passar por tudo isso, eu comecei a perceber que Deus estava me direcionando a outro lugar, né? Ao lugar de ajudar outras mulheres que sentiam, que tinham os mesmos sentimentos que eu, mas que não sabiam ou não conseguiam fazer isso sozinhas. Então, de lá para cá, eu venho trabalhando, atendendo, orientando muitas mulheres, seja aqui nesse movimento gratuito que a gente está fazendo, seja em movimentos em que eu atendo as pessoas como profissional do desenvolvimento humano que sou. E tenho visto muitos resultados, né? Quero aproveitar a presença da Alana aqui, que está no Instagram, para compartilhar com vocês que a Alana viveu um grande processo de mudança profissionalmente é, a partir do desejo dela, mas com ele se concretizando, né, Alana, no nosso desafio. Quando a gente trabalhou dentro do nosso desafio de autoestima, um desafio chamado Você Poderosa, em que eu trabalhava vários desses elementos que a gente falou aqui, né? E ela conseguiu fazer uma transição de carreira. Na verdade, até dentro do nicho dela, mas ela transicionou de uma vendedora para um cargo elevado dentro de uma outra empresa e que, por causa de problemas com autoconfiança, né, Alana? Legal, muito obrigada. Ela está dizendo ali, Bianca teve um papel fundamental. E que por causa de... Seria tão bom se tivesse essa sala cheia, né? Para as pessoas saberem que a gente está falando de algo que é verídico, que é verdadeiro. Me fugiu o que eu estava falando. Mas, enfim, lembrei. Questões totalmente atreladas à autoconfiança, a níveis de merecimento e a níveis de competência. A gente precisa identificar onde é que a gente está errando ou onde é que a gente não está evoluindo sozinha e precisa avançar. Meninas, é isso. É sobre isso que eu queria tratar com vocês hoje aqui. É sobre isso que eu queria tratar com vocês hoje aqui. E hoje eu queria oferecer uma oportunidade mais do que especial, né? Muitas pessoas que fazem... Queria saber se vocês me permitem. Nem perguntei se permitem. Posso apresentar o meu plano de ação para vocês? Eu também sou grata a Deus pela sua vida, minha querida. Esteja certa disso. Você é um orgulho muito grande para mim. Posso apresentar uma oportunidade, posso revelar uma oportunidade para que eu possa acompanhar vocês nessas 3 esferas que vão ser, assim, rupturas sobre a vida de vocês. Grace já me deu autorização. Enquanto vocês estão aí pensando, Graça também. Enquanto vocês estão aí pensando, eu quero começar a falar o seguinte. Eu sempre fui uma pessoa de muita busca, de muita leitura,
leitura, de muita informação, de querer, assim, de oração, de pedir a Deus esclarecimento, de pedir a Deus direcionamentos, caminhos. Mas eu queria que vocês soubessem de uma coisa: nada que é grandioso começa sem esforço. E muitas vezes, para a gente mudar algumas coisas na vida da gente, a gente precisa se esforçar. A gente precisa entender que algumas coisas vão demandar esforço, esforço físico, esforço espiritual, esforço financeiro, esforço mental, vão demandar, tá? E a gente está num processo muitas vezes, né? A gente está nesse processo muito delicado da indecisão que foi colocada hoje aqui também no início da nossa aula. A gente fica indecisa, a gente acha que não precisa, ou a gente acha que consegue sozinha, e eu não estou descredibilizando você. Eu acredito muito nas nossas potencialidades em ação, né? Atreladas, então, ao agir de Deus, faz toda a diferença. Mas para minha vida, para mim, que sou uma pessoa que eu sou focada em resultado. Eu sou focada em resultado. Eu não quero viver uma vida mediana. Eu não quero que, se eu morrer de um dia para o outro, não haja legado para minha filha. Eu preciso que ela diga assim, ó, minha mãe, não, a minha mãe teve muito resultado. A minha mãe foi uma mulher que ela estudou, que ela fez faculdade, que ela fez pós-graduação, ela largou um trabalho em que ela ganhava X para ganhar um terço de X para poder ficar mais perto de mim. Ela foi buscar formação e ela conseguiu montar o espaço dela, e ela virou palestrante, e ela pregava a palavra de Deus. A minha mãe foi um mulherão. Eu quero que faça sentido para ela, para que ela não se acomode, para que ela não espere casar para começar a acontecer tudo na vida dela, para que ela ache que Deus vai fazer tudo para ela. Eu preciso que ela saiba que a gente está buscando a cada dia esses resultados, né? E eu quero oferecer para vocês esses resultados. Eu quero oferecer para vocês uma turma, um grupo de mentoria que vai ter aí aproximadamente 30 dias de duração. É, é, um, é, um, é um grupo novo que está surgindo, porque eu já ofereço há algum tempo um grupo de mentoria, só que é uma mentoria mais extensa e, portanto, ela também é mais cara. E eu entendo muito que, às vezes, a gente não tem disponibilidade, a gente não tem disponibilidade financeira, inclusive, para determinados investimentos. E está tudo bem, desde que você não se acomode naquilo ali, que você ache normal que as pessoas vivam assim, que a gente vai ali, vai fazer um passeio e a gente vai gastar, muitas vezes, isso acontecia comigo, né? A gente, para não ficar mal num protocolo, você vai num determinado espaço, você gasta uma grana que você não tinha, e tá tudo bem se isso é uma prioridade para você, desde que você não seja essa prioridade. Desde que, ou melhor, você não seja uma das suas prioridades. Desde que você não seja a sua maior prioridade. A sua saúde mental, a sua saúde emocional, a sua saúde física, a sua saúde financeira, a sua saúde intelectual, elas dependem das suas ações. Então, olha só para vocês terem uma ideia. E aqui eu já vou caminhando para encerrar o nosso encontro e para oferecer a vocês essa oportunidade. Sem mais delongas, eu vou contar para vocês uma coisa, mas sem mais delongas eu quero dizer. O valor do investimento dessa mentoria individualmente de 30
30 dias. Se você quiser esse atendimento individualmente, que não é o que eu estou oferecendo aqui agora, ele está em R$ 1.497. Para o grupo, eu vou fazer, eu já lancei por R$ 997. Porém, para quem está assistindo a essa aula, para quem teve esse comprometimento, para quem entendeu que acredita que é possível mudar, para quem entendeu que do jeito que está não pode continuar, eu quero facilitar e tornar isso assim uma verdade para vocês. O valor vai ser de R$ 597. Bianca, R$ 600, como é que eu pago isso? Você pode parcelar em até 12 vezes, você tendo um cartão de crédito fica muito fácil. Se você não consegue pagar com um cartão só, você consegue pagar com dois. Se você, eu não queria botar tudo isso no cartão, mas eu gostaria de fazer um Pix e pagar o resto no cartão, você também pode fazer isso. A forma de pagamento não pode ser um impeditivo para você estar aqui, para você estar dentro desse movimento que eu já vou começar na semana que vem. Esse grupo vai começar na semana que vem. Eu ia contar, antes de revelar o valor do investimento, eu ia contar para vocês que eu comecei 2023 com uma outra mentalidade. Outra mentalidade. E ainda mais aprofundada naquilo que eu já venho trabalhando. Eu comecei 2023 fazendo uma mentoria de finanças. Gente, eu decidi que eu quero ter liberdade financeira. Eu decidi. Liberdade financeira, para mim, com o que eu ganho hoje, não é uma realidade. Eu tenho independência financeira? Tenho. Consigo caminhar com as minhas próprias pernas? Consigo. Tá tudo bem, a vida está seguindo, a gente está pagando os nossos financiamentos, porque não é só um, né? A gente tem o espaço, aquela coisa linda daquele espaço que Deus nos abriu a porta, a gente tem um carro dos sonhos, que era um carro que a gente queria, a gente está caminhando, mas eu não tenho liberdade financeira. E eu estou fazendo mentoria porque eu quero ter liberdade financeira. Os meus ganhos em 2023 vão ser os maiores da história da minha vida, porque eu, em dezembro, resolvi que em janeiro eu ia fazer uma mentoria financeira. Eu também investi, eu não quero nem falar em valores, porque isso talvez crie para vocês um tipo de impressão que definitivamente eu não quero que haja. Definitivamente mesmo. Mas, assim, praticamente o que eu ganho de salário, os meus 2 salários juntos, numa mentoria de negócios. Porque eu decidi que eu não vou mais ficar levar isso como um plano B. Eu tenho uma expertise, eu tenho milhares, e aí não é exagero, são milhares e milhares de reais investidos em formação. Só para começo de conversa, a formação em coaching é caríssima, caríssima. A minha foi quase R$ 7.000. E eu estou falando de 2017. E eu entendi que, tendo essas expertises, tendo ferramentas, eu consigo ajudar outras mulheres a saírem desse casulo que eu estava, que não acabava nunca. Eu acho que quando o meu casulo estava quase acabando, eu estava quase morrendo. Demorei para entender que eu estava vivendo uma metamorfose, né? Aí, eu quero que você entenda o seguinte: eu não tenho R$ 60 por mês para investir. Ah, que pena, eu não tenho. Mas se eu vou numa festa que não me traz retorno nenhum, se eu vou num evento social que não me traz retorno nenhum, além do bem-estar de estar com aquelas pessoas, e que passa e que depois eu não vou empregar nada daquilo ali na minha vida para melhorar, para crescer, para avançar,
eu gasto 50 ou 60 reais fazendo uma unha e comprando uma brusinha, como eu costumo brincar. Eu gasto 60 reais pagando um ingresso e indo e voltando de Uber. Mas eu não tenho capacidade financeira para investir 60 reais numa atividade como essa. Deu para entender? Então, assim, meninas, eu quero que vocês se sintam privilegiadas por estarem aqui hoje. Eu quero muito, muito agradecer a todas vocês que ficaram aqui acompanhando esse processo. Eu estou encerrando aqui, mas quero dizer para vocês assim da minha felicidade, do meu bem-estar de poder oferecer a vocês essa possibilidade, porque essa possibilidade tem transformado a minha vida, a minha história, o meu casamento, as minhas finanças e até o meu tempo, se é que vocês entendem. Então, assim, estou muito disposta a ver cada uma de vocês crescendo, evoluindo e fazendo acontecer. Sua agenda não está cheia porque você ainda não entendeu sobre autoconfiança, competência e merecimento. Você está endividada porque você ainda não entendeu sobre autoconfiança, competência e merecimento. Você está vivendo uma vida medíocre e a gente escreve lá, assina, está escrito lá no título, Pacto da Mediocridade. Aí lá no final você está assinando o Pacto da Mediocridade, porque você não está se esforçando o suficiente para entender o que é autoconfiança, competência e merecimento. E é isso que a gente vai aprofundar nessa mentoria nova, que se chama Seja Seu Próprio Amor. Olha só que coisa linda. Seja seu próprio amor e aprenda sobre amor próprio, autoconfiança, competência e merecimento. Quem está dentro? Eu vou esperar vocês no meu WhatsApp para a gente conversar. Bianca, eu não sei se eu consigo, eu não sei se é para mim. Eu estava aqui pensando, eu não sou, eu sou autoconfiante, eu sou competente e eu sou merecedora. Bom, se você acha que é tudo, por que as coisas ainda não estão acontecendo nessa área da vida aí que parece que está emperrado, parece que está tampado e nada acontece? Parece que o ralo está entupido, não tem fluidez. Alana, não tem flow. Por quê? Né? São questões que a gente precisa pensar. A gente, às vezes, está tão... E eu quero encerrar, inclusive, com essa visão aqui. Esses dias eu estava andando de carro aqui próximo e eu vi um cavalo, assim, com um negócio desse, esqueci o nome, no meio do trânsito. E dava uma pena, porque as pessoas tinham que ficar diminuindo. Ele ali totalmente exposto, né, ao perigo. Esses jovens, adolescentes que andam correndo e tal, podendo atropelá-lo, machucá-lo. A gente sabe que cavalo atropelado, ele precisa ser sacrificado. E eu fiquei assim, meu Deus, o que a falta de informação faz com a vida das pessoas? Eu não quero mais ser essa pessoa que está sem informação. Eu não quero mais ser essa pessoa que não consegue evoluir. Eu quero ser essa pessoa que tem um plano. Quero ser essa pessoa que tem estratégia. Quero ser essa pessoa que vai crescer, vai evoluir e vai impactar, vai respingar na vida de todo mundo que está em volta. Amém? Você entende assim também? Que o Senhor abençoe, meninas, vocês. Que o Senhor, assim, prospere a vida e a família de vocês. Eu quero muito que vocês estejam comigo nesse grupo, que eu planejo começar na próxima semana. Já trabalhando esse primeiro pilar, porque eu quero acreditar que as coisas ainda não começaram a acontecer simplesmente porque você ainda precisa tirar a venda dos seus olhos. Você ainda precisa
ampliar a tua capacidade de visão. E que isso vai fazer muita diferença para você e para os teus resultados. Tá bom? Eu quero desejar uma ótima noite para vocês e dizer que eu estou aguardando vocês no WhatsApp para essa resolução. A gente vai dar esse pontapé inicial, crendo que Deus está nos direcionando a algo grandioso, relevante e assim, algo que vai marcar as nossas vidas. Eu estou vivendo esse ano como o ano do extraordinário de Deus na minha vida. Eu já escrevi isso no grupo das profissionais que atuam lá no escritório, conversei isso com elas e eu estou apostando todas as minhas fichas no extraordinário de Deus na minha vida. Amém? E será na vida de vocês também. Um beijo grande. Eu vou pedir para vocês, meninas, irem saindo para eu poder encerrar a reunião e a gravação. Tá bom? Um beijo. Deus abençoe. Amém, Rê. Amém, Graça. Deus abençoe. Alana, sua linda, te amo, tá? Deus te abençoe. Vou encerrar. Beijocas, suas lindas.